governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou hoje mais 5 nomes que vão compor o primeiro escalão do governo do Paraná a partir de 1º de janeiro. Entre os indicados, 2 novidades. O deputado federal Ricardo Barros assume a recém-criada Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. O atual diretor da Educação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Rony Miranda, passa a liderar a pasta, que volta a atender somente a área da educação. Os outros 3 indicados se mantêm nos postos que já ocupam atualmente: Beto Preto na Saúde, Elisandro Pires Frigo na Administração e Previdência e Letícia Ferreira da Silva à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Ele também indicou o deputado estadual eleito Hussein Bakri para ser o líder do governo na próxima gestão. Na atual legislatura, ele já foi líder do governo e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu começo, acho que assim, a tônica dessas indicações, a gente parte do Ricardo Barros, que desempenhou um papel importante no governo Bolsonaro, foi líder do governo Bolsonaro por 2 anos, se eu não estou enganado, 2 anos, e agora assume essa Secretaria de Indústria, Comércios e Serviços. Eu começo com o Edivaldo Magro hoje. Boa tarde, Vitor, novamente a vocês. Eu, sinceramente, estou muito surpreso com o Ricardo ter aceitado, ter negociado, ou sei lá qual foi, os bastidores disso. Assim que, dessa bancada, eu e Francês, né, também a gente acompanha a trajetória do Ricardo desde 1985, quando ele assumiu um cargo na gestão, então, do Saíde Ferreira, diretor técnico da Urbamar, né, se não me engano, né, Francês? E depois saiu, né, tritado lá com o Saíde, se tornou prefeito de Maringá, aproveitando-se de um confronto lá entre o Ademar Schiavone e o João Preis, acabou se tornando prefeito de Maringá. Quase de uma marca num boi. Abigeato, é o roubo de gato. Isso, exatamente. Abigeato. Abigeato. Deus, se francês é sabido. Aí eu vou acrescentar aqui no nosso vocabulário. Abigeato, francês sabidão. Bom, ele saiu, fez uma administração em Maringá muito curiosa, né? Uma administração aos 29 anos, uma administração muito inovadora, muitas controvérsias também. Criou as cooperativas de saúde, queria cooperativa de médico, enfim. Depois se tornou deputado federal. E aí, 7º mandato eleito agora. Educação. Sim, mas saúde também ele queria fazer. Eu era assessor de imprensa, estudante média na época, estou velho também. Se tornou deputado, 7º mandato? Ele parece que é o 7º. 7º, 8º, Vitor? Confirma para mim, 7º. 7º, se não me engano. O Ricardo Barros é um dos mais longevos deputados do Paraná. Eu acho que na história do Paraná, não sei quem teve mais mandato que ele, mas de qualquer forma, por Maringá, ele não só é um deputado muito atuante, intensa longevidade, já está marcado na história da cidade. Nesse período, não só elegeu-se deputado federal, mas também participou e elegeu o irmão prefeito, a mulher deputada estadual federal, e virou governadora por 6 meses, substituindo o Beto Richa no período em que ele saiu para o Senado. Então, Ricardo, a filha, né, Maria Vitória, está no 3º mandato de deputada estadual. Então, ele tem uma história muito longeva. E me surpreende, porque nos últimos governos, ou ele era líder mesmo do governo petista, ou era vice-líder dos governos. E sai de um protagonismo nacional, né, que é a condição dele de deputado federal, né, considerando até a tua atuação parlamentar sempre muito produtiva, muito efetiva, né? Tanto é que foi líder do atual governo, para assumir uma secretaria que, a meu ver, não tem esse protagonismo, como saúde, por exemplo, educação. Claro, como comentava o Vitor agora há pouco aqui nos bastidores, nosso âncora, né? Quer dizer, o Ricardo é bem mais inteligente politicamente que todos juntos aqui nessa bancada. Então, está acontecendo algum tipo de movimento visando principalmente o governo em 2026, passando primeiramente pela eleição a prefeito em 2024. Então, o que temos aí é uma movimentação política e não somente um cargo. Imagino o Ricardo Barros vai desempenhar com muita competência e efetividade, né? Até com uma forma de convergência, ser convergente com a história política dele. Mas eu acho que vai ter muitos desdobramentos nesse processo, então devemos ver isso sempre nessa perspectiva de prefeitura e governo em 2026, Vitor. Vou passar para o Calazans agora e Maringá perde um deputado federal, porque o suplente dele é de Londrina, né, Calazans? Do ponto de vista
da cidade em si, de Maringá, o Ricardo abrindo mão desse cargo de deputado federal para assumir uma secretaria como essa, claro que tem os interesses dele, mas também tem os interesses da cidade. O que é mais vantajoso para a gente? Marcos Brasil, desculpa aquela Marcos Brasil, isso, né? Marcos Brasil, isso. Eu acredito que para Maringá não é bom. Para Maringá é negativo, porque o Ricardo sempre foi o campeão de liberação de recursos para a nossa cidade. Inclusive, durante as administrações do PT, Ricardo desempenhava a vice-liderança do governo, mas era o campeão também de liberação de recursos, de atendimento das demandas burocráticas, elaboração de projetos da Prefeitura de Maringá e das prefeituras da região. Me preocupa muito, inclusive, Vitor, a situação do contorno sul metropolitano, que é uma demanda particular, entre aspas, né? Assim, do Ricardo, particular no sentido de que ele, há muito tempo, vem defendendo esse projeto que passou por reveses, que começou até, já foi anunciada uma licitação, foi cancelada porque no final do governo Temer foi retirado do orçamento, agora recentemente foi anunciado novamente. Como é que vai ficar? Eu acho que tem uma razão, acho que tem uma lógica nisso tudo, porque o Ricardo, ele sendo um político muito hábil naquilo que ele faz, mas ele sempre se manteve assim equidistante das ideologias. Ele nunca entrou profundamente na ideologia de esquerda durante o governo petista, enfim. No governo Bolsonaro, não. Ele deu a cara a tapa na defesa do governo. Então, talvez ele não tenha, pelo menos não nesse começo de governo Lula, a mesma entrada que ele está acostumado a ter, e seja necessário ele passar essa temporada um pouco distante de Brasília e mais aqui no Paraná, até para, aí é uma suposição minha que eu falei durante a semana aqui, inclusive, preparar uma possível candidatura ao Senado nas próximas eleições. Eu vou passar agora para o Celestino. A gente teve alguns movimentos diferentes nessa semana. A gente viu o vice-prefeito de Curitiba, o Eduardo Pimentel, alçando aí um cargo bastante importante na Secretaria das Cidades. Então, o Edivaldo até disse ontem, a cereja do bolo, né? E a gente vê primeiro o Eduardo Pimentel assumindo esse cargo, e agora a gente vê o Ricardo Barros indo também para o governo do Ratinho Júnior, agora na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Esses dois movimentos, eles têm relação, talvez, na macropolítica aqui, ô Celestino? Aqui não, mas no estado sim. E o Ricardo é um engenheiro civil, né? Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento é o que ele entende. Ele já foi secretário dessa pasta em 2014 na administração Beto Richa. Vamos lembrar que o Ricardo, na construção civil, acho que o contorno metropolitano já está assinado, inclusive. Acho que Maringá não perde nada, porque a assessoria do Marco Brasil com certeza vai ser a assessoria do Ricardo e vai continuar mandando recursos para Maringá. Ele vai querer fazer o presidente da FIEP, com certeza, de novo, né? Vai tentar isso. E eu acho que ele está costurando ali, vai estar galgando a secretaria para alguém depois. Eu acho que ele vai ficar 1 ano no máximo como secretário. Mas eu queria fazer um recorte a respeito do Paulo Martins, que foi citado aqui ontem. Eu entrei em contato com ele e o Calazans acertou na mosca. Eu perguntei para ele qual que é o futuro político dele e ele falou, tá descartado secretaria. Eu falei com o governador, consultei ele, mas refleti, o governador queria ele e ele falou que o papel dele seria ficar longe, né, de qualquer cargo administrativo da gestão pública, porque ele vai ser independente para bater dia sim e dia também no PT. Palavras do Paulo Martins. Né? O Beto Preto também, né, como secretário da região aqui de Apucarana, puxador de votos. O que me estranha agora é a fala dos dois para os eleitores, né? Porque saíram para um deputado e agora os eleitores, né? Tanto o eleitor do Beto Preto, que tem uma ligação com o PT, já foi filiado ao PT, e agora o Ricardo Barros. O Beto Preto, que eu acho que fez voto para puxar se eu não me engano, né? No descarte lá. E o que causa estranheza são os eleitores, né? Desses candidatos. Como é que ficam, né? Porque votaram para deputado, não votaram para secretário. Secretário não ganha voto. E agora
deixam o cargo e não sabe quem que são os suplentes. Depois, eu acho que na segunda-feira a gente vai ter o nome do suplente, pelo menos do Beto Preto. Do Ricardo é um Marco Brasil, que é de Londrina. Londrina ganha um deputado e nós perdemos. Locutor de rodeio, muito bom, por sinal.